desta semana acerca do sistema cardiovascular, esplantologia. Ontem, como vimos, ontem vimos anatomia externa do coração, hoje vamos falar um bocadinho de anatomia interna do coração. Vou compartilhar os objetivos desta aula convosco. Portanto, e para hoje é importante que vocês percebam, ao nível da morfologia interna, que é importante distinguir a espessura das paredes entre as aurículas, mas particularmente entre os ventrículos, particularmente entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. É uma situação que nos é útil porque nos ajuda a orientar em termos de anatomia interna. A orientação das peças em posição anatómica é diferente quando estamos a falar de morfologia externa. Basicamente ela é feita, como vos disse ontem, em função da posição do ápice em relação à posição da base. Mas quando temos anatomia interna, nem sempre é fácil ter essas duas, essa informação presente e, portanto, o facto de se saber que a espessura da parede do ventrículo esquerdo é consideravelmente maior do que a espessura do ventrículo, da parede do ventrículo direito, é um dado muito importante para nos orientar, para nos ajudar na orientação. Portanto, vamos tentar perceber quais são as especificidades morfológicas das 4 cavidades do coração. Portanto, começar pelas especificidades da aurícula direita, a aurícula esquerda, perceber onde é que está um septo interauricular que separa estas duas cavidades. Reparem que nós, na aula de ontem, falámos num sulco, em termos de morfologia externa, falámos num sulco interauricular. Ainda se recordam onde é que esse sulco era visível? Ele apenas era... Diga. Na parte posterior. Quer dizer, mais posterior que se diz, pois não? Ele apenas é visível, aceito, ele apenas é visível na base do coração, ou seja, na vista posterior do coração, onde se vêem as aurículas e, portanto, vê-se um sulco interauricular que as divide. Em termos internos, há uma parede, um septo, que separa a aurícula direita da aurícula esquerda. Chama-se então septo interauricular. Vamos ver que nesse septo interauricular existe a chamada fossa oval e a chamada válvula oval de um lado e do outro, respectivamente, à direita e à esquerda. É importante ainda saberem identificar aonde existem os músculos pectíneos ou pectinados. Eles são específicos de uma parede rugosa da aurícula direita, apesar de existirem em ambas as auriculetas. Ok? Vamos ver essa particularidade também. Saber distinguir as válvulas atrioventriculares, quer a direita, quer a esquerda, ou seja, estamos a falar respectivamente das tricúspide e da bicúspide, e as válvulas semilunares, quer a pulmonar, quer a aórtica. Portanto, saber a posição de cada uma delas, saber distinguir, saber onde é que elas estão. Nem tanto, mas também é um exercício simples, identificar em cada uma destas válvulas, identificar as respectivas cúspides. Se trata da cúspide anterior, posterior e septal, no caso da válvula tricúspide, são 3 cúspides, anterior, posterior e septal, ou então, no caso da bicúspide, se é apenas anterior ou posterior. Exatamente, anterior ou posterior da válvula bicúspide.
Identificar ainda nos ventrículos os músculos papilares, as trabéculas carnosas associados, ou melhor, os músculos papilares associados a cada uma das cúspides. Identificar ainda outras estruturas que dão consistência à parede ventricular, como são as trabéculas carnosas. Basicamente é isso. E, finalmente, também identificar as cúspides das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Pronto, basicamente são estes os objetivos para esta aula. Aproveitamos ainda para fazer algumas revisões, recapitulações sobre alguns dos conteúdos versados na aula de ontem. E, obviamente, se surgir alguma dúvida, por favor, estejam à vontade para a colocar. Portanto, como de costume, vou passar a fazer uma breve síntese teórico-prática para depois passarmos ao visionamento de fotografias de peças que temos no teatro anatómico. Ok, já têm estes conteúdos no Moodle, coloquei-os ontem ao fim da tarde, a seguir à aula que tivemos ontem à tarde. Então, estão também o Word que acabei de compartilhar convosco e estão ainda alguns exercícios que eventualmente poderão fazer se quiserem, se tiverem algum tempo livre. Bom, então ontem falámos da anatomia externa, da morfologia externa do coração, hoje vamos falar em alguns detalhes mais internos do coração. Este diagrama já o apresentei ontem, aliás, este não, apresentei um parecido com este. A única coisa que varia é precisamente a substituição dos sulcos que estão presentes na morfologia externa pelos septos que estão presentes na morfologia interna. Portanto, em termos de organização estrutural do coração, ele continua, em termos de anatomia interna, a apresentar estes 4 grandes compartimentos, 2 aurículas, 2 ventrículos, mas, basicamente, internamente temos um septo interauricular que separa as 2 aurículas e temos um septo interventricular que separa os 2 ventrículos. Como iremos ver, este septo interventricular tem 2 porções, uma porção muscular e uma porção membranosa, mas falarei disso no devido momento. Vamos então passar a estudar cada um destes compartimentos um a um. Vamos começar pela aurícula direita, passar para o ventrículo direito, e fica assim estudada a parte interna onde passa sangue venoso no coração e depois a aurícula esquerda e ventrículo esquerdo. Ora bem, então a aurícula direita, cá está ela, recordam-se, nesta vista anterior, nesta face externocostal, um bocadinho exagerada, mas dá para ver aqui a aurícula direita. Portanto, a aurícula direita situa-se no bordo direito do coração, que é este, e como vimos ontem, recebe sangue de 3 veias. Como vimos ontem, as veias levam sangue da periferia para as aurículas e as artérias levam sangue dos ventrículos para a periferia, para fora do coração. Portanto, a aurícula direita recebe sangue venoso das veias cava superior, cava inferior, alguns aqui atrás, e ainda do seio coronário, que faz o retorno venoso do próprio coração. Podemos ainda observar e recapitular que a auriculeta direita é uma projeção da aurícula que sobrepõe à aorta ascendente. Basicamente, ela encosta e sobrepõe-se aqui à porção ascendente da artéria aorta. Portanto, se nós fizermos na imagem em baixo, basicamente, se nós fizermos um corte, imaginem com um bisturi fazer um corte aqui no limite inferior da aurícula direita,
e se puxarmos esta parede anterior da aurícula direita para trás e para cima, ficamos com uma imagem parecida com isto. E, portanto, o que é que nós podemos visualizar no interior da aurícula direita? Ora, vejam aqui o aspecto que a parede anterior da aurícula direita tem um aspecto rugoso, onde são visíveis os músculos pectinados ou pectíneos. Estes músculos pectinados ou pectíneos são exclusivos da parede anterior da aurícula direita e também das duas auriculetas. O que é que isto quer dizer? Eles só existem, em termos de aurículas, só existem na direita. Na esquerda não tem paredes rugosas. A esquerda é completamente lisa, como iremos ver mais adiante. Portanto, são exclusivos da parede anterior da aurícula direita e também, vejam aqui, de ambas as auriculetas, da parede interna de ambas as auriculetas. São os músculos pectíneos ou pectinados. Podemos observar ainda, no limite desta parte rugosa, uma crista terminal que separa a parede rugosa, que é a parede anterior, da parede posterior, que é lisa. A parede posterior é lisa e a parede lateral também é lisa. Mais concretamente, a parede que comunica com a aurícula esquerda. Portanto, esta zona aqui também pode ser denominada de septo interauricular. Septo interauricular. Porquê? Porque separa o compartimento aurícula direita do compartimento que está do outro lado desta parede, que é a aurícula esquerda. E sabemos isso porquê? Porque neste septo interauricular está a fossa oval, uma estrutura que, durante a vida intrauterina, permite uma ligação entre a aurícula direita e a aurícula esquerda, mas que é fechada quando do parto. E, portanto, fica uma fossa oval na aurícula direita e uma válvula oval em forma de cicatriz na aurícula esquerda, como iremos ver mais adiante. Portanto, recapitulando, temos uma parede rugosa com os músculos pectíneos ou pectinados, é a parede anterior da aurícula direita, mas também as paredes internas das duas auriculetas, quer a auriculeta esquerda, quer a auriculeta direita. Uma crista terminal que separa esta parede rugosa da parede lisa da aurícula direita. Vejam que a parede lisa, na parte lisa da aurícula direita, é onde estão as três aberturas das três veias que chegam à aurícula direita, que trazem sangue venoso para a aurícula direita. Recapitulando, são elas a veia cava superior, a veia cava inferior e ainda a pequena contribuição do seio coronário, que faz o retorno venoso do próprio coração. O que é que podemos ver ainda na aurícula direita? O canal auriculoventricular direito, desculpem, porque também existe um canal auriculoventricular esquerdo. Portanto, para ser mais objetivo, mais concreto, trata-se do canal auriculoventricular direito, que é preenchido, este canal aqui, que é preenchido por uma válvula
constituída por 3 cúspides e, portanto, denominada de válvula tricúspide, que impede o refluxo do ventrículo direito para a aurícula direita. E, relativamente à aurícula direita, julgo ter dito tudo o que é de relevante. Portanto, falei dos músculos pectinados, falei da crista terminal, falei do septo interauricular, onde está a fossa oval, falei do canal auriculoventricular, falei da parte lisa, da parte rugosa, das 3 entradas, da saída, que é o canal auriculoventricular preenchida pela válvula, e basicamente é isto. Não há mais nada a dizer acerca de anatomia interna da aurícula direita. Vamos avançar para o estudo do ventrículo direito. Cá está, em termos de morfologia externa, o ventrículo direito, bastante proeminente na vista externa, na face externocostal, e portanto nesta vista mais ou menos anterior, está aqui um bocadinho exagerada a posição. De qualquer das formas, podemos dizer que o ventrículo direito constitui grande parte da face externocostal do coração. E também uma parte significativa da face diafragmática, que está lá embaixo, em repouso com o diafragma. E forma o bordo inferior do coração. Portanto, cá está o ventrículo direito. Tudo isto. Vejam que cá em cima, já tinha falado nisto ontem, julgo eu, há um estreitamento superior. Esta zona aqui é mais estreita do que esta. E, portanto, este estreitamento acaba por ser em forma cónica e é denominada de cone arterial ou infundíbulo. Okay? Isto é importante porquê? Porque, em termos de anatomia interna, o ventrículo direito divide-se em 2 regiões relativamente distintas, em 2 subdivisões relativamente distintas. Uma parte rugosa, que é a câmara de entrada de fluxo, ou seja, é aquela porção do ventrículo direito que recebe o sangue proveniente da aurícula direita, e uma parte lisa, que é a porção por onde o sangue sai do ventrículo direito em direção ao tronco pulmonar. Portanto, basicamente com um corte aqui ao longo do sulco interventricular anterior e também ao longo do bordo inferior do ventrículo do coração, se nós cortarmos isto, basicamente ficamos com uma imagem deste género. E então, no interior, nós podemos ver então estas 2 subdivisões que já vos falei. A câmara de entrada de fluxo, que é sempre rugosa, e a câmara de saída de fluxo, que é sempre lisa. Porquê que isto acontece? Porquê que a câmara de entrada de fluxo do ventrículo é sempre rugosa? Porque tem que receber o sangue proveniente da aurícula direita. E então, basicamente, esta rugosidade, constituída por fáscias e fascículos musculares, dão resistência, dão consistência à parede do ventrículo. Já falaram nas trabéculas carnosas, basicamente aqui estas estruturas musculares que dão consistência à parede muscular, e os músculos papilares também. Basicamente tudo isso dá este aspecto rugoso à câmara de entrada de fluxo, porque tem efetivamente que ser resistente para aguentar a chegada do sangue da aurícula direita. E depois uma zona completamente diferente, que é totalmente lisa para quê? Para que não haja atrito
na saída do sangue para o tronco pulmonar. E esta zona, vejam que zona é que é onde se dá este estreitamento que já vos tinha falado há bocadinho, um estreitamento do ventrículo direito, que é o cone arterial ou infundíbulo. Pois bem, é exatamente a mesma região, vejam. Mas aqui, em termos internos. Portanto, esta região aqui é lisa, em termos internos, e esta parte aqui é mais rugosa. Uma crista supraventricular está aqui, que separa então a parte rugosa do ventrículo direito da parte lisa do ventrículo direito. Portanto, esta zona é denominada então de cone arterial ou infundíbulo, está e situa-se imediatamente abaixo, situa-se inferiormente à segunda válvula existente no tronco, no ventrículo direito, que é a válvula semilunar pulmonar, que, por sua vez, impede o refluxo do tronco pulmonar para o ventrículo direito, mais concretamente aqui para a região do infundíbulo. Ok? Perceberam esta organização estrutural do ventrículo direito? Portanto, duas zonas distintas, uma parte rugosa, uma parte lisa. A parte rugosa é a câmara de entrada de fluxo, tem que ser rugosa para aguentar a entrada, a chegada do sangue proveniente da aurícula direita, e depois uma parte lisa, que é importante que seja lisa para não criar atrito à saída do sangue. E, portanto, que facilite a saída do sangue do ventrículo direito para que ele possa ir ao pulmão buscar oxigênio e retomar assim a circulação sistémica. Ok, vamos avançar. Até aqui está tudo. Portanto, as duas válvulas, a válvula tricúspide e a válvula semilunar pulmonar, uma em cada um destes subcompartimentos, e pronto. Ora, mais uma imagem do septo interventricular. Aliás, mais uma imagem do ventrículo direito, assim aqui é. Vejam que eu tinha dito nos objetivos que a parede, a espessura da parede do ventrículo esquerdo é consideravelmente mais espessa do que a parede do ventrículo direito. E isto é útil para nós orientarmos o que é direito, o que é esquerdo. Portanto, ventrículo direito, temos efetivamente um septo interventricular que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Este septo interventricular, que está aqui, tem duas porções. Tem uma porção muscular, orientada obliquamente entre os dois ventrículos, e uma parte membranosa. Esta porção posterior-superior é de natureza membranosa, portanto mais delgada comparativamente com a parte mais inferior. Podemos ver então aqui na câmara de entrada de fluxo as trabéculas carnosas, que dão este aspecto rugoso à parede do ventrículo direito, é uma parte da parede do ventrículo direito, portanto, que são bandas e fascículos musculares que dão resistência à parede ventricular. Podemos ainda visualizar, nesta região, os músculos papilares. Os músculos papilares são espessamentos musculares que se distinguem claramente das trabéculas carnosas. As trabéculas estão mais dispersas, os músculos papilares estão relativamente mais individualizados. E no vértice superior de cada um destes músculos papilares
aderem firmemente as chamadas cordas tendinosas ou cordas tendíneas que se ligam à respectiva cúspide. O que é que isto quer dizer, à respectiva cúspide? Se no lado direito do coração, ou seja, no canal auriculoventricular direito, temos uma válvula tricúspide, portanto, constituída por 3 cúspides, isto quer dizer que temos 3 conjuntos, 3 cúspides, portanto, uma cúspide, um conjunto de cordas tendíneas e um músculo papilar, outra cúspide, outras cordas tendíneas e outro músculo papilar, outra cúspide, outras cordas tendíneas e outro músculo papilar. Ok? Temos 3 conjuntos com estas estruturas. Basicamente temos 3 músculos papilares. Porquê? Porque a cúspide é constituída, a válvula é constituída por 3 cúspides. Uma cúspide anterior, uma cúspide posterior e uma cúspide septal. O mesmo acontece com os respectivos músculos. Um músculo papilar anterior, um músculo papilar posterior, aqui será o anterior, será o posterior, e ali o septal, com origem no septo interventricular. Respectivas cordas tendíneas, ao qual aderem à cúspide septal da válvula tricúspide. Ora bem, fazendo já um exercício, vocês sabem que no canal auriculoventricular esquerdo existe uma válvula denominada de válvula bicúspide, constituída por apenas 2 cúspides. Isto quer dizer o quê? Que no ventrículo esquerdo existem apenas 2 músculos papilares. Ok? As cordas tendíneas, já vimos o que é, então, elas fixam-se aos ângulos livres da face ventricular das cúspides e ao vértice superior dos músculos papilares. Podemos ainda visualizar aqui a válvula do tronco pulmonar, precisamente que se localiza superiormente ao cone arterial, à parte lisa da câmara de saída de fluxo. E já vos falei da válvula tricúspide, então, que preenche o canal auriculoventricular direito. Nesta imagem conseguem perceber melhor a organização de cada um dos 3 músculos papilares presentes no ventrículo direito. Vejam aqui as trabéculas carnosas e vejam aqui os músculos papilares mais individualizados. Portanto, o músculo papilar anterior, que se liga através das cordas tendíneas à cúspide anterior da válvula tricúspide. O músculo papilar posterior, lá atrás, que se liga através das cordas tendíneas à cúspide posterior da válvula tricúspide. E o músculo papilar septal, que se liga através das cordas tendíneas à cúspide medial ou septal do ventrículo direito, desculpem, da válvula tricúspide. Vejam a mesma coisa, mas aqui numa peça real, onde se cortou um pedaço da parede anterior do ventrículo direito e podemos ver claramente aqui o músculo papilar, as cordas tendinosas, parte da cúspide. Vejam aqui algumas trabéculas carnosas e vejam aqui a parede lisa que se situa inferiormente à válvula semilunar pulmonar, portanto o cone arterial ou infundíbulo.
Ora bem, em termos de orientação das respectivas cúspides da válvula, ou melhor, das válvulas, das 4 válvulas, nomeadamente das 2 válvulas auriculoventriculares e das 2 válvulas semilunares. Já vamos lá, a cada uma delas, uma de cada vez. Portanto, neste caso, o que é que aconteceu nesta imagem? Nesta imagem nós visualizamos apenas os ventrículos. As aurículas foram removidas, portanto estamos a ver o coração superiormente quando as aurículas foram removidas. Portanto, vemos apenas os ventrículos. E nós sabemos que no lado direito o canal auriculoventricular é preenchido por uma válvula com 3 cúspides. Então, isto é o ventrículo direito. E isto é o ventrículo esquerdo. Porquê? Porque a válvula que estabelece a comunicação entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo tem apenas 2 cúspides e, portanto, é denominada de bicúspide ou mitral. Portanto, o coração está em posição anatómica, aqui com a zona do cone arterial, aquela forma cónica, aquele estreitamento do ventrículo direito, a estar presente aqui numa zona onde está a válvula semilunar pulmonar e mais internamente a válvula semilunar aórtica. Portanto, estamos a ver o coração de cima e, portanto, isto é direito, isto é esquerdo, isto é anterior e isto é posterior. Então é fácil. Se assim é, esta cúspide é mais medial, está orientada para o meio. E, portanto, o que é que separa os dois ventrículos? É o septo interventricular. Portanto, é denominada de válvula, ou de cúspide, assim é que é, cúspide, medial ou septal. Porque é a que está mais próxima do septo. E depois, a que está mais anterior é denominada de cúspide anterior, e a que está mais posterior é denominada de cúspide posterior, que liga, respectivamente, a cada um dos 3 músculos papilares que existem no ventrículo direito, através das cordas tendinosas. Músculo papilar septal, músculo papilar anterior, músculo papilar posterior. O mesmo se aplica depois à válvula bicúspide ou mitral. Neste caso, temos a cúspide anterior e a cúspide posterior. Não temos nenhuma cúspide septal, porque só temos 2 músculos papilares também. Pronto. Vou avançar. O mesmo se aplica, a mesma lógica se aplica aqui à caracterização da válvula semilunar pulmonar. E, portanto, passamos então para a aurícula esquerda. Na aurícula esquerda, recordando a anatomia externa, cá está ela. Basicamente, a aurícula esquerda apenas é visível na face. Que face é esta? Na face diafragmática, okay? Corresponde à vista posterior, onde vemos a face diafragmática mais a base do coração. E, portanto, ela localiza-se na base do coração e recebe sangue arterial das 4 veias pulmonares. A auriculeta esquerda é uma projeção cónica da aurícula que faz parte do bordo esquerdo do coração e se sobrepõe à raiz do tronco pulmonar. Dá para verem aqui um bocadinho da auriculeta esquerda a sobrepor-se claramente por parte do tronco pulmonar que, nesta imagem, nesta vista, se subdivide em 2 artérias pulmonares. Artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Pronto, então, internamente, o que é que acontece à aurícula esquerda? Vejam que a parede é totalmente lisa.
apenas a auriculeta apresenta rugosidade, com os músculos pectinados na parede interna da auriculeta esquerda. A aurícula é totalmente lisa, ao contrário daquilo que acontecia com a aurícula direita, em que a parede anterior era rugosa. Podemos observar a entrada das 4 veias pulmonares, 2 esquerdas, 2 direitas, 2 superiores e 2 inferiores, e podemos encontrar o septo interauricular com a válvula oval. Basicamente, aqui atrás, do outro lado desta parede, está a aurícula direita com a respectiva fossa oval. Basicamente, fossa oval e válvula oval são 2 faces da mesma moeda, por assim dizer. Okay? É uma espécie de uma cicatriz que, durante a vida intrauterina, permitiu a comunicação destes 2 compartimentos e que, entretanto, fechou e que cicatrizam. Finalmente, ventrículo esquerdo. O ventrículo, isto vai terminar, eu vou continuar, mas isto vai terminar, depois peço para ligarem novamente, falta menos de 1 minuto. Ok, estão novamente a visualizar o slide? Sim. Ok. Então, e agora não dá porque... Não consigo projetar isto.
A barra não desce, não sei porquê. Paciência, vai assim. Ok, portanto, em termos de ventrículo esquerdo, cá está ele, constitui então a maior parte, ou pelo menos uma parte significativa da face diafragmática. Nós aqui podemos visualizar a maior parte do ventrículo esquerdo, tem o ápice e o bordo esquerdo na face diafragmática. Recordando, temos o sulco, sim, aqui é externamente, tem o sulco interventricular posterior, desculpa, isto aqui está errado. Isto é posterior, ok? Tem o sulco interventricular posterior e conseguimos ver aqui um bocadinho do ventrículo direito. Bom, em termos de anatomia interna, que é o que interessa, podemos ver então que o ventrículo esquerdo fica abaixo do átrio esquerdo. Cá está o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo aqui em baixo. Entre estes dois compartimentos está então a válvula bicúspide ou mitral, somente com duas cúspides. O que quer dizer que apenas encontramos dois conjuntos de músculos papilares, cordas tendinosas e respectiva cúspide. Portanto, no ventrículo esquerdo existem também as cordas tendinosas e os músculos papilares, mas são apenas o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior. Existe ainda, neste ventrículo esquerdo, a mesma organização que existia no ventrículo direito, ou seja, uma zona rugosa que se localiza no subcompartimento que recebe o sangue proveniente da aurícula esquerda, a chamada câmara de entrada de fluxo, onde estão as trabéculas carnosas do ventrículo esquerdo e os músculos papilares anterior e posterior do ventrículo esquerdo, e uma parte lisa que se chama, que é designada por câmara de saída de fluxo e, portanto, é denominada de vestíbulo aórtico. Vestíbulo aórtico é a câmara de saída de fluxo e se localiza inferiormente a outra válvula, a válvula semilunar aórtica, que impede o refluxo da artéria aorta para o ventrículo esquerdo. Portanto, também temos as trabéculas carnosas, na parte rugosa, músculos papilares são apenas dois, também estão nesta parte rugosa, e as cordas tendíneas fixam ou então ligam as duas cúspides aos respectivos músculos papilares. Podemos ver aqui nesta imagem a parede ventricular esquerda é consideravelmente mais espessa do que a parede ventricular direita e isso ajuda-nos na orientação. Temos aqui o canal auriculoventricular esquerdo, que é preenchido pela válvula bicúspide ou mitral, que aqui foi dissecada, entretanto. Conseguem ver as trabéculas carnosas, a parte rugosa da câmara de entrada de fluxo. E, basicamente, é isto que é importante em termos de anatomia interna do coração, em termos do ventrículo esquerdo. Ora bem, vemos aqui então a válvula bicúspide ou mitral entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, a parte rugosa do ventrículo esquerdo, os músculos papilares, músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, as respectivas cordas tendíneas e temos aqui o vestíbulo aórtico imediatamente
embaixo da válvula semilunar aórtica. Ok? Isto é a mesma coisa em termos de orientação das válvulas. Eu vou avançar. Ok, e tem aqui, agora eu queria isto mais ampliado, mas eu não consigo. O meu computador precisa de ser reiniciado. Eu não consigo baixar a barra de ferramentas e assim não consigo carregar aqui neste botão para projetar a imagem. Conseguem ver bem assim? Sim, professor, sim. Sim, conseguimos Então, ver. vamos continuar. Então, basicamente, tem aqui uma fotografia de uma das peças que temos no teatro anatómico que nos mostra muitas coisas acerca da anatomia interna do coração. Basicamente, o que é que nós vemos aqui? Eu já vos dei algumas informações que vos ajudam a orientar a peça em termos de anatomia interna. Nós aqui não conseguimos ver a base e o ápice, mas sabemos que a parede do ventrículo esquerdo é consideravelmente mais espessa do que a parede do ventrículo direito, certo? Então isto é muito útil para nós orientarmos, para nos ajudar na orientação. Então, basicamente, que tipo de compartimento é este? Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Se este é o ventrículo esquerdo, isto é o quê? Aurícula esquerda. A aurícula esquerda, e logo isto aqui é o lado direito, com a aurícula direita e com o ventrículo direito. Portanto, vejam como esta informação, saber que a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa do que a parede do ventrículo direito, nos dá uma ajuda preciosa para orientarmos o que é esquerdo, o que é direito. Então, temos aqui a parte esquerda, temos aqui a parte direita. Então, agora é fácil. Que compartimento é este? Já tínhamos visto? A aurícula direita, correto? Sim. A aurícula direita. Que estrutura é esta? Que está entre a aurícula direita e o ventrículo direito? Tricúspide. É uma válvula tricúspide. Ok? No ventrículo direito existe um compartimento rugoso, lembram-se? O que é que nós vemos aqui? São as Trabéculas carnosas. As trabéculas carnosas e aqui mais individualizados, neste caso, os músculos papilares, o músculo papilar. O que é que vemos aqui? Septo. Um septo interventricular, a sua parte muscular e a sua parte membranosa, aqui em cima, mais afunilada, certo afunilamento, que separa estes dois compartimentos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Esta estrutura estão em condições de dizer a denominação exata desta estrutura. Eventualmente, a maior parte de vocês vão dizer que isto é um Músculo papilar anterior. músculo papilar, mas quantos existem no ventrículo esquerdo? Dois. O anterior e o posterior. Qual é que é este? O anterior. É o Anterior? anterior porquê? Parece que está mais à frente. Repare, se nós estamos a ver isto é à esquerda, isto à direita, isto é a parte de trás do coração. A parte da frente, imagina, a parte da frente saiu.
Ok? Uhum. Se fizermos isto, se fizermos um corte, a parte da frente saiu. Ficou apenas a parte de trás. Não sei se me faço entender desta forma. Sim, já percebi. Então, este é o músculo papilar posterior esquerdo. Porque a parede anterior não está cá. Esta é a parede posterior. Portanto, este é o músculo papilar porque não há mais... O outro não está lá atrás. Estaria aqui à frente na outra parede. Okay? Músculo papilar posterior esquerdo. E porquê é que é importante dizer tudo isto? Músculo papilar posterior esquerdo. Porque também existe um músculo papilar posterior direito. E também existe um músculo papilar anterior esquerdo, que também não está aqui. Só no caso do músculo papilar septal é que não têm que dizer se é direito ou esquerdo, porque ele é exclusivo do ventrículo direito. Que há 3, porque são 3 cúspides. Ok? O 6. O que é que será o número 6? Válvula auriculoventricular. Válvula mitral. A válvula mitral. Válvula bicúspide ou mitral. É preferível dizerem válvula bicúspide ou mitral do que válvula auriculoventricular esquerda. Ok? Poupam tinta da caneta e tudo. Ok. A maior parte está. Para já vou avançar, ok? Mesma coisa. Ok. O que é que podem ver aqui? A veia cava superior. Muito bem. Veia cava superior que leva sangue venoso para A aurícula direita. a aurícula direita. Logo, aqui temos o Ventrículo direito. ventrículo direito. Até que vejam a espessura da parede do ventrículo esquerdo. Portanto, basicamente esta é a parte anterior do coração, vista de trás, não é? Imaginem um corte, imaginem que isto é o coração e que é feito um corte ao nível das duas mãos. Ok? E, portanto, nós conseguimos ver a parte posterior do coração, de dentro, e a parte anterior do coração. Se nós fecharmos assim as duas partes, elas encaixam consideravelmente. Mas ficamos a ver o coração posteriormente, dependendo se fecharmos para aqui ou se puxarmos esta para aqui. Então, se nós puxarmos esta para aqui, vemos de trás. Se puxarmos esta parte para a esquerda, vemos o coração anteriormente. É como um livro. Se vocês fizerem este exercício a abrir ou a fechar um livro, basicamente é a mesma coisa. Vejam, se nós temos, imaginem que isto é o coração, ok? Coração em posição anatómica, com o ápice aqui em baixo, a base aqui em cima e aqui atrás, e aqui à direita. Esta é a parte esquerda do coração. Esta é a parte direita do coração. Vejam, se eu abrir desta forma, a parte esquerda passa a estar
nas extremidades, quer aqui, quer aqui. E a parte medial passa a estar no centro. Ok? Basicamente é um exercício similar a este que vos permite orientar estas peças. O que é que conseguem ver mais? Ventrículo Esquerdo. Ventrículo esquerdo. Como é que se denomina esta região? Cono arterial. É o cone arterial. Não é não. É o infundíbulo. Também não. Porquê que não é? Vejam que isto está ao contrário. Vejam que aqui temos o ventrículo esquerdo, porque estamos a ver a parede anterior do coração posteriormente. Vocês estão a fazer confusão, vejam, com imagens, com esta imagem em que o infundíbulo estaria algures aqui. Só que aqui tem o ventrículo direito. Só que aquela imagem está ao contrário. Não é a parte posterior do coração, é a parte anterior. Então, isto, se é o ventrículo esquerdo não tem nenhum infundíbulo. O ventrículo direito é que tem o infundíbulo ou cone arterial, que é a parte equivalente, é do outro lado do septo interventricular, mas no ventrículo direito. No ventrículo esquerdo é o vestíbulo aórtico, que fica imediatamente por baixo de uma válvula que ocupa este canal, que é a válvula semilunar aórtica. E que depois continua com a porção ascendente da artéria aorta. Foi a cava superior, artéria aorta. E depois o tronco pulmonar, que continua com as duas artérias pulmonares. Esta estrutura, alguém é capaz de me dizer que estrutura é que será? O seio atrioventricular. O seio atrioventricular. Não é essa a denominação mais correta. Ele passa no sulco atrioventricular ou auriculoventricular, mas também tem outro nome, esse sulco. Muitas vezes é designado de sulco coronário. E, portanto, isto é o seio coronário. É um dos 3 vasos que entra na aurícula direita, juntamente com a veia cava superior e com a veia cava inferior. O seio coronário faz o retorno venoso do próprio coração. Mais estruturas. Esta estrutura aqui, também estão em condições de me dizer exatamente que estrutura é que será. Músculo papilar posterior? Posterior. Ou anterior. Eu penso que seja posterior, por causa daquilo que você estava explicando agora. Olha, se fechar esta parte para aqui, esta parte encaixa aqui, correto? Olha, é equivalente e tudo. Certo? Se puxar a parte direita e se dobrar para a esquerda, ok? Encaixa aqui. Esta parte encaixa aqui. E veja que aqui tem outro lá atrás. E esta é a parede anterior. Portanto, este é o músculo papilar anterior esquerdo. Músculo papilar anterior esquerdo, músculo papilar posterior esquerdo. Ok? São 2 apenas no ventrículo esquerdo. Percebeu? Sim. Ok. Pronto, vamos avançar. Isto já vimos.
Isto são algumas informações que depois têm informação acerca das características e da localização das diferentes válvulas presentes no coração. Depois vocês veem isto, que está sintético e de forma didática. E pronto, basicamente vamos ver então algumas peças, que é o que interessa. Depois vamos cá interromper e agora vamos partilhar novamente as peças. Ok, estão a ver um coração? Sim. Sim. Ok. Já tínhamos visto este ontem, não dá para... Ui. Não consigo avançar. Ok, eu pus a barra no outro sítio. Já está. Recapitulando, que estrutura é esta? Artéria coronária direita. Estão todos de acordo? Parece que sim. Esta estrutura Ventrículo direito. e esta estrutura. Aurícula direita. Ok. E aqui? A veia coronária esquerda. É o? Veia coronária esquerda. Seio coronário? O seio coronário. Okay? Basicamente, fiquem com esta ideia. Irrigação do coração, são duas artérias, ok? São as artérias coronárias, direita e esquerda, que depois continuam, respectivamente, para os sulcos interventriculares posterior e anterior, e, portanto, adotam a mesma denominação. No retorno venoso, temos 3 veias cardíacas. A veia cardíaca magna, a veia cardíaca parva e a veia cardíaca média. As 3 são uma espécie de 3 pequenos ribeiros que são afluentes de um rio maior, que é o seio coronário. Ok? Esta veia leva a pequena contribuição para o seio coronário, da mesma forma que, neste caso, esta veia leva o retorno venoso para o seio coronário, que por sua vez entra na aurícula direita. Ok? Portanto, aqui é o seio coronário. Já agora, que veia é esta? Veia cardíaca média. Muito bem, veia cardíaca média, porque está localizada no sulco interventricular posterior, ao lado da artéria interventricular posterior, que é a continuação da artéria coronária direita. Ok? Pronto. Aqui. Veia cava superior. Muito bem. Aqui. Veia cava inferior. Veia cava inferior. Aqui. Aorta. Artéria aorta, porção ascendente da artéria aorta. E aqui foi feito um corte que possibilita ver a parede lisa da Aurícula esquerda. aurícula esquerda. Muito bem. Temos aqui a respectiva Auriculeta. auriculeta esquerda. Ok. Então 5 é o quê?
É a aurícula esquerda, é a parede interna da aurícula esquerda. Ok, obrigada. A mesma coisa. O que é que nós vemos aqui? Esta, pequenina. Interventricular anterior. Ainda não. Aqui ainda é a artéria coronária esquerda. Okay? Só a partir do momento em que ela depois passa a ocupar o sulco interventricular anterior é que passa a ser denominada da mesma forma. Mas aqui este bocadinho ainda é a coronária esquerda. Ok? Então aqui, que estrutura é esta? Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Pronto, basicamente é isto. Vamos passar a ver algumas peças de anatomia interna, se não, ok. Começar com esta é um bocadinho violento. Vamos começar com esta. Vou-vos dar algum tempo para se orientarem. Tenho aqui, já vos falei de algumas dicas que são úteis para orientarem esta peça. Tentem fazer a maior parte da legenda desta peça em silêncio, cada um para si próprio, mas tentem identificar. Já vos falei de todas estas estruturas, todas elas. Bem, então, acho que esta informação é importante, correto? A espessura da parede deste ventrículo é claramente maior do que a espessura deste ventrículo. Isto quer dizer que aqui temos ventrículo esquerdo e aqui temos ventrículo direito. Ok? Se aqui temos ventrículo direito e, portanto, o número 4 basicamente está-se a referir à cavidade, portanto, ventrículo direito, aqui em cima teremos a aurícula direita e uma das veias que entra na aurícula direita, que é a veia cava superior. Veia cava superior. Ao lado da veia cava superior, temos outro vaso, ou melhor, temos a parede interna de outro vaso que está junto à veia cava superior, que é a Artéria aorta ascendente. Artéria aorta, a parede interna da artéria aorta ascendente, da porção ascendente da artéria aorta. Vejam que é a continuação desta outra região. Como é que se chama esta região? Lisa do ventrículo esquerdo. Vestíbulo aórtico. Vestíbulo aórtico. E nós sabemos que superiormente ao vestíbulo aórtico existe uma válvula, que aqui não é visível, mas basicamente este número
representa essa válvula Semilunar aórtica. semilunar aórtica. Portanto, isto já está. Isto também é fácil. O que é que será isto? Septo interventricular. Que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. O septo interventricular. Mais concretamente, a parte muscular do septo interventricular. Aqui, neste corte, não conseguimos ver a parte membranosa, que é mais delgada e localiza-se na porção mais superior deste septo. Ok? O 9. Músculo papilar posterior. É o músculo papilar posterior. Sim, aceito. Músculo papilar posterior quê? Esquerdo. Esquerdo. O 8. Válvula Corda tendinosa. bicúspide. Bicúspide ou mitral. 7. Vejam que a bicúspide ou mitral, a válvula bicúspide ou mitral, está entre o ventrículo e a aurícula esquerda. E aqui vemos uma das 4 Veia pulmonar. veias pulmonares. Não posso saber com precisão qual delas é, mas é uma das 4 veias pulmonares. Neste caso, se não é possível saber concretamente qual delas é, teremos que aceitar a resposta veia pulmonar. Ok, vamos avançar. Ok, e aqui? O que é que nós vemos aqui? O que é isto? Tudo isto é a base do coração. Isto tudo é a base do coração. São as aurículas. A aurícula direita e a aurícula esquerda, ou parte dela. Isto é a base do coração. E isto? São os 2 ventrículos vistos posteriormente. Ou seja, isto coincide com a face diafragmática. Face diafragmática mais base do coração, vista posterior do coração. Se isto é uma vista posterior do coração, o que é isto? Veia cava superior. Muito bem. Veia cava inferior. E isto é a parede interna da Aurícula direita. aurícula direita. Isto é o que é que está à esquerda da veia cava superior. Artéria Aorta. aorta. Artéria Ascendente. aorta, porção ascendente da artéria aorta. Aqui toda esta estrutura. É o ventrículo direito. Ventrículo direito, imediatamente abaixo da aurícula direita. E o ventrículo esquerdo, ou parte do ventrículo esquerdo. E aqui? Septo interventricular. Não. O septo está lá dentro, separa as cavidades. Aqui temos um sulco. Sulco Interventricular. há 2. Sulco interventricular. Posterior. Posterior.
onde passa a artéria interventricular posterior e a veia cardíaca média, que é tributária do... estrutura é esta que está aqui. Do seio coronário. Ok? Que passa aqui entre as aurículas e os ventrículos. Conseguem ver? Seio coronário. E... Sim. ok. Vamos avançar. Esta imagem corresponde a que vista? Desculpem, a que face do coração? O coração tem quantas faces? Diafragmático. Esternocostal. Esternocostal. O coração tem 3 faces, ok? Face esternocostal corresponde à vista anterior, onde conseguimos ver aqui o ápice orientado para baixo, para a esquerda e para a frente, e conseguimos perceber que as aurículas estão lá atrás, estão cá em cima e estão orientadas para a direita, comparativamente com o ápice. E podemos ver com maior relevo aqui o ventrículo direito. E, em termos de grandes vasos, temos a veia cava à direita, a veia cava superior à direita, desculpem, a porção ascendente da aorta à direita, no meio, e o tronco pulmonar mais à esquerda. As outras faces é a diafragmática, que é a que está ali embaixo, isto é o diafragma, certo? Portanto, os ventrículos estão ali a assentar sobre o diafragma. Isto é a base do coração. E a face diafragmática é esta. Ok? A face diafragmática são os ventrículos. Que ventrículo é este? Não ouvi. Ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Portanto, isto é a face diafragmática e aqui em cima está a base do coração. Cá está, a base do coração e depois aqui em baixo, a repousar sobre o diafragma, a face diafragmática. Na base do coração, vemos as aurículas. Que estrutura é esta? Pode repetir, professor, por favor? Esta estrutura que está aqui. Se eu puser uma setinha nesta estrutura, o que é que vocês me dizem? Veia pulmonar direita. Não. Seio coronário. Porquê é que disse que era a veia pulmonar direita? Veio do tronco pulmonar. Sim, vem do tronco pulmonar. Mas o tronco pulmonar não dá origem a 2 veias pulmonares. O que é que o tronco pulmonar faz? O tronco pulmonar transporta sangue do ventrículo direito para fora do coração. Se recorda da aula de ontem, eu disse que a principal diferença entre veias e artérias é que as veias trazem sangue da periferia para dentro do coração, mais concretamente para as aurículas. As artérias levam sangue dos ventrículos para fora do coração, para a periferia. Portanto, o tronco pulmonar sai do ventrículo direito, vai dar origem a 2 artérias pulmonares e não a 2 veias. Portanto, a resposta correta não é veia pulmonar direita,
orientou bem, mas sim artéria pulmonar direita. Que é uma artéria, leva sangue que vem do tronco pulmonar e que vai para o pulmão. Leva sangue do coração para fora. É uma artéria. Artéria pulmonar direita. E esta, artéria pulmonar esquerda. Ok? De resto, o exercício de orientação foi bom. Mas não é uma veia, é uma artéria. Artéria pulmonar direita. Ok? Esta estrutura aqui. Cuidado. É o tronco da Não ouvi, não consigo ouvir. É o tronco pulmonar? O tronco pulmonar? Não. É a cava superior? Pois. É a veia jugular? Não. Ora bem, eu vou reformular a questão para simplificar, para depois voltar novamente à mesma questão, ok? Que estrutura é esta? Aqui. Vejam, estamos a ver o coração posteriormente. Portanto, isto é o lado direito, isto é o lado esquerdo. É a veia cava inferior? Não. A inferior está aqui em baixo. Superior. É veia cava superior. Mas aqui não é. Okay? A veia cava superior é só daqui, sensivelmente, daqui até aqui. É este bocadinho. Ok? Eu vou pôr numa imagem onde isto é mais fácil de perceber. Atrás, talvez, desculpem lá. Ok. Aqui é fácil, correto? Isto é a veia cava superior. Isto é a veia cava superior, isto é a porção ascendente da aorta e aqui é o tronco pulmonar. Portanto, na vista anterior do coração, isto é fácil. Mas basicamente o que eu perguntei era que estrutura era esta. Isto não é veia cava superior. Isto é um vaso diferente, que juntamente com este se juntam para formar a veia cava superior. A veia cava superior é só isto. O tronco encefálico? Veia braquiocefálica. É o quê? Veia braquiocefálica. Quase. Direita. Veia braquiocefálica direita. Ok? Que se junta com a Veia braquiocefálica esquerda. Com a veia braquiocefálica esquerda para formar a veia cava superior. Ok? Isto na vista anterior. Posteriormente é a mesma coisa. Ora, é esta imagem. Posteriormente é a mesma coisa, vejam. Veia braquiocefálica direita, que se junta com a veia braquiocefálica esquerda para formar a veia cava superior. Ok? Este vaso. Não se esqueçam que estamos a ver o coração posteriormente. É o primeiro tronco do arco da aorta. Subclávio esquerdo.
seria a artéria subclávia esquerda se estivéssemos a ver o coração anteriormente. Mas não, nós estamos a ver a parte de trás do coração. Eu vou passar à imagem anterior. Vejam, neste caso, temos aqui o primeiro ramo anteriormente, o coração visto de frente. Temos o primeiro ramo, temos o segundo e temos o terceiro. Se nós rodarmos isto, aqui tínhamos o tronco braquiocefálico, temos a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, neste caso, aqui temos o primeiro ramo, que é o tronco braquiocefálico. O segundo ramo, que é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro ramo, artéria subclávia esquerda. Ok? Esta estrutura aqui, pequenina, falei-vos dela ontem. Este pequeno declive. Subcaurículo ventricular. Tenha mais calma. O que é que nós temos aqui? Temos as duas. Aqui temos a aurícula direita e temos a aurícula esquerda. Então, Sulco interauricular. interauricular, que só é visível nesta vista posterior. Falaram no ligamento butal, que liga aqui o tronco pulmonar à parede inferior do arco da artéria aorta, ligamento butal. Bom, vamos lá ver. Tenho 20 minutos. Vamos ver aqui mais algumas. O que é isto? Trabéculos carnosos? Não. Então. Estamos a falar da aurícula direita. E estamos a falar de umas estruturas que são específicas desta parede anterior da aurícula direita. E também das paredes internas das duas auriculetas. São os Músculos pectíneos. músculos pectíneos, ou músculos pectinados. Que vaso é este? O sentido é este, ok? Então, que ocupa o sulco que fica entre a aurícula direita e o ventrículo direito. O sulco auriculoventricular, ou se quiserem, o sulco coronário é a artéria Coronária média. coronária Direita. direita. Artérias coronárias são duas, não há direita nem esquerda, não há média nem... As artérias são a direita e a esquerda. As veias é que é a magna, a parva e a média, ok? Perdão. Isto é o quê?
Aurícula esquerda. Isto. Válvula tricúspide. Não. Semilunar pulmonar. Muito bem. Isto. Válvula tricúspide. Não é? Válvula semilunar aórtica. E esta estrutura aqui? Vestíbulo aórtico. Vestíbulo aórtico, ok. Ok. Ok, esta peça. Número 13. O que é que será isto? Veia cava superior. Não. Aqui é um bocadinho mais difícil. Tenho que orientar primeiro. Ora bem, que tipo de informação é que nós temos aqui? Esta parede é mais espessa do que esta, portanto, isto é o lado esquerdo do coração. Ventrículo esquerdo. Okay? Se aqui temos o ventrículo esquerdo, aqui temos o Direito. ventrículo direito. Vejam que no ventrículo direito eu disse-vos que existem duas subdivisões, duas zonas distintas, uma parte rugosa e uma parte lisa. Esta parte lisa é o cone arterial ou infundíbulo, que continua com uma válvula, que é a válvula semilunar pulmonar, para o tronco pulmonar, que leva sangue venoso para as duas artérias pulmonares que conduzem este sangue até ao pulmão, até aos pulmões, aos dois. Okay? Portanto, aqui temos o tronco pulmonar. Se aqui é o tronco pulmonar, e vejam até que a auriculeta esquerda repousa sobre o tronco pulmonar e a auriculeta direita repousa sobre a artéria Aorta. aorta, a porção ascendente da artéria aorta. Portanto, este 17 é o quê? Músculo papilar anterior. É um músculo papilar anterior que Direito. direito. O 16 está aqui sobre o quê? Válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ok. Certo. E basicamente, e aqui o 4. Músculo Papilar. posterior. É o músculo papilar. Aqui não sei se temos informação suficiente, mas não, é o anterior, porque aqui está, o corte é relativamente pouco profundo. Músculo papilar anterior esquerdo. Ok, vou avançar. Aqui.
que é que nós vemos aqui? Vemos a base do coração e vemos aqui a face diafragmática com os ventrículos. Portanto, vemos aqui uma vista posterior do coração. Então, o que é isto? É a aurícula direita. É a aurícula direita. Porquê que é a aurícula direita? Olhem aqui esta veia a entrar na aurícula direita. Qual é esta veia? Veia magna superior. Veia cava. Cava. Veia cava superior. E esta? É outra que entra para ali. É veia cava inferior. Veia cava inferior. Qual é a terceira que entra na aurícula direita? Seio coronário. Seio coronário que está aqui. Ok. Portanto, a aurícula direita, veia cava superior, veia cava inferior. Isto e isto. Vejam que entra aqui sangue arterial rico em oxigênio. Quer aqui, quer aqui. Portanto, são duas. Veias pulmonares. Duas veias pulmonares, sim, desculpa. Duas veias pulmonares. As duas veias pulmonares direitas, a superior direita e a inferior direita. Tem aqui outro compartimento que é a aurícula esquerda. A aurícula esquerda e aqui uma das veias pulmonares esquerdas. Não sei se é a superior, se é a inferior. Nesta imagem não consigo perceber, mas neste caso até uma delas, ok? Aqui temos as duas direitas, aqui temos, parece-me que está ali uma esquerda e aqui a outra. Eventualmente esta será a inferior esquerda. Ou então, não sei, porque vejam que parte desta parede da aurícula esquerda foi cortada e, portanto, a outra veia poderia estar, por exemplo, aqui. Daí a minha dificuldade em perceber isto. O que é que temos aqui? Sete interventricular posterior. Importa-se de repetir, por favor? Sete interventricular posterior. Não consegui perceber. Disse sulco. Sulco interventricular. Sulco interventricular posterior. Posterior. Ok? Porque existe o anterior. Têm sempre que ser conclusivos. Sempre que existem duas estruturas, têm que concluir. Ok, pronto. Isto também já vimos. Mesma coisa. Bem, a mesma peça. Isto já vimos. Parecidas, equivalentes. Também já vimos equivalentes. Já vimos isto tudo. Ok. Novamente, vasos. Há bocadinho perceberam que isto é veia cava superior. Veia cava superior. E que ela é formada pela junção das duas veias braquiocefálicas. Das duas veias braquiocefálicas, a direita e a esquerda. Cada uma das veias braquiocefálicas, por sua vez, é formada pela junção de outras duas veias, que são, respectivamente, a veia subclávia direita e a veia jugular direita. Portanto, estas duas veias juntam-se para formar a veia braquiocefálica direita e o mesmo acontece à esquerda. A veia jugular esquerda junta-se com a veia subclávia esquerda para formar a veia braquiocefálica esquerda, que se junta com a direita para formar a veia cava superior.
Ok, pronto. Na próxima semana vamos falar de respiratório. Tenho mais 5 minutos, tenho que fazer a chamada. Eu vou interromper aqui. Vamos fazer aqui um outro exercício. Ok. Tenho aqui algumas questões teórico-práticas. Não está disponíveis no Moodle, professor? Não tenho a certeza se eu coloquei isto, acho que não tenho a certeza. Mas posso pôr. De qualquer das formas, queria que vocês tentassem fazer 2 ou 3 questões aqui. Tentem fazer em silêncio, tentem perceber qual seria a vossa opção relativamente a esta questão. Façam em silêncio, daqui a pouco já vos vou perguntar qual é a vossa resposta. Já todos conseguiram fazer? Têm uma ideia mais ou menos sobre qual é a afirmação verdadeira? Portanto, sobre o coração é verdade que situa-se no mediastino anterior. Não, é no médio. Isto é falso. Na verdade, o coração e o pericárdio situam-se no mediastino médio e não no mediastino anterior, que é uma pequena porção imaginária que fica entre a parte anterior do pericárdio e o externo, e a parte posterior do externo. Na face diafragmática, observa-se apenas o ventrículo direito. É falso. É falso. Porquê? Na face diafragmática, não se observa apenas o ventrículo direito, pois não? Não. Também se observa o ventrículo esquerdo e o sulco interventricular posterior. Na face esternocostal, observa-se a aurícula esquerda. Falso. Na face esternocostal, nós vemos predominantemente o ventrículo direito. Vemos um bocadinho da aurícula direita, não vemos nada sobre a aurícula esquerda, só vemos um bocadinho da auriculeta esquerda. Portanto, também é falsa. O sulco coronário, que também pode ser descrito como sulco auriculoventricular, é interrompido pela emergência do tronco pulmonar. O que é que acham? Verdadeiro. Parece a Verdadeiro. correta, certo? Sim. O sulco interventricular posterior é visível na face esquerda. Não. O sulco interventricular é visível onde? Na face. O sulco interventricular posterior é visível na face
Diafragmática? Diafragmática, exatamente. Portanto, esta aqui também está errada. Portanto, a resposta correta é a D. Mais uma. Ora, a válvula, basicamente para dizer a afirmação verdadeira, a válvula auriculoventricular direita apresenta 2 cúspides apenas. Não, apresenta 3. Do lado direito temos a tricúspide com 3 cúspides. Esta é falsa. A válvula bicúspide impede o refluxo auricular esquerdo. A válvula bicúspide impede o refluxo para a aurícula esquerda. Verdadeiro? Faz sentido. Faz sentido. Vamos lá ver se há outras que também eventualmente façam sentido. A válvula semilunar esquerda é também conhecida como válvula pulmonar. É a direita. A direita, no ventrículo direito, é que está a válvula semilunar pulmonar. A válvula semilunar presente no ventrículo esquerdo é a válvula semilunar aórtica e não a pulmonar. Portanto, esta é falsa. As cordas tendinosas e os músculos papilares são fundamentais no funcionamento das válvulas semilunares. Também é falsa. São fundamentais no funcionamento das válvulas atrioventriculares e nunca nas válvulas semilunares. Portanto, basicamente, estes músculos papilares e as cordas tendíneas são fundamentais para o funcionamento da válvula tricúspide e da válvula bicúspide, e não das válvulas semilunares, pulmonares e aórtica. Portanto, também é falsa. Os músculos pectíneos estão presentes em ambas as aurículas. Errado. Estão presentes em ambas as auriculetas, mas são, em termos de aurículas, apenas estão presentes na parede anterior da aurícula direita. Portanto, também é errada. A questão certa é a B. Ok? Eu vou colocar então este teste, são 5 ou 6 perguntas também, são pouquinhas, mas vou pôr no Moodle. Vou fazer a chamada. Tem alguma questão a colocar, entretanto? Não, professor, tudo esclarecido. Ok. Não. Então vou fazer a chamada. Continuamos na próxima semana no horário regular. Segunda-feira, no mais tardar, envio o link para conseguirem aceder